Graça e paz, querido irmão e irmã que está me assistindo nesse momento. Quero te saudar com a paz do Senhor, que Deus te abençoe, espero que você esteja bem. Nesse momento nós vamos iniciar a mensagem de hoje e que o Senhor possa falar conosco nessa noite, nesse momento. Nós estamos com as nossas atividades presenciais suspensas temporariamente, portanto nós estamos fazendo a nossa reunião online e as próximas reuniões, mas em tudo nós cremos que o Senhor está no controle de todas as coisas. Vamos fazer uma oração nesse momento, pedindo a graça, pedindo o favor de Deus sobre as nossas vidas. Senhor, nosso Deus e Pai, obrigado por mais esta oportunidade de ouvirmos e compartilharmos a Tua palavra. Senhor, em nome de Jesus, queremos te apresentar agora os enfermos da tua casa, todos aqueles que estão enfermos nas suas casas. Senhor, que aonde quer que essa mensagem chegue, que o teu Espírito Santo possa trazer cura, trazer restauração, que haja, Senhor, a cura na alma, no corpo, que haja restauração física e a restauração espiritual, emocional, que acima de tudo, Senhor, que haja salvação, restauração da comunhão contigo, Deus. Aonde quer que esse meu irmão e essa minha irmã esteja, vai com teu poder ali, Senhor, trazendo cura, abençoando. Nesse momento, em nome de Jesus, nós te rogamos, fala conosco, através da tua palavra, que possamos ter o correto compreensão, que possamos entender a tua palavra, que o teu Espírito nos esclareça, nos dê iluminação, para que entendamos, compreendamos a tua palavra. Senhor, em nome de Jesus, nós rogamos, pedimos a tua bênção hoje e sempre. Amém. Irmãos, o tema da nossa mensagem hoje é Em Meu Nome. E o texto que nós vamos meditar se encontra no Evangelho de João, no capítulo 14, os versículos 13 e 14, que diz o seguinte: E tudo o que vocês pedirem em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirem alguma coisa em meu nome, eu o farei. Irmãos, esse texto ele se encontra no meio do discurso de despedida que Jesus ele profere para os seus apóstolos antes de iniciar efetivamente a sua ida ao Calvário. Nós lemos nos evangelhos que, por ocasião da Páscoa, o Senhor Jesus ele se reúne no cenáculo com seus apóstolos para ali comemorar a Páscoa e, naquele momento, Jesus ele estabelece a ceia e ele fala com os seus discípulos. Ele instrui, ele aconselha os seus discípulos. Jesus ele tinha completa consciência de todos os eventos que iriam surgir a partir daquele momento em que ele iria para o Getsemane e pela frente. Jesus tinha toda a consciência. E ele sabia também como esses eventos iriam impactar diretamente nos apóstolos. O que isso iria causar nos apóstolos. É por isso que não à toa ele vem desde sempre avisando os apóstolos de que chegaria o momento em que ele, Jesus, iria ser entregue nas mãos dos pecadores, iria sofrer, ser crucificado, porém ele ressuscitaria. Em várias ocasiões Jesus ele fala isso para os seus apóstolos. E esse discurso de despedida, ele visa justamente trazer consolo e encorajamento para os apóstolos que estavam temerosos, visto que Jesus sempre deixou claro que ele seria crucificado. Não é à toa que o capítulo 14, ele inicia com uma promessa extremamente consoladora de Jesus, quando ele diz que o coração de vocês não fique angustiado, né? Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, creem também em mim. Jesus inicia esse discurso com essa palavra de consolo, porque justamente ele
tinha consciência de como esses eventos iriam impactar, como os apóstolos iriam reagir diante disso. Então, dentro desse discurso de despedida que se encontra nos capítulos 14, 15 e 16 do Evangelho de João, dentro desse discurso nós encontramos promessas de Jesus. E uma das mais incompreendidas promessas se encontra nesse texto que nós acabamos de ler. Por quê? Porque esse texto ele tem sido frequentemente usado, interpretado de maneira equivocada. É usado nele uma interpretação totalmente fora do que realmente Cristo quis dizer. Portanto, é importante que a gente olhe para esse texto da maneira como Cristo o verdadeiramente proferiu, com o significado que Cristo deu para esse texto. Então, a primeira coisa que nós observamos logo quando nós lemos o texto da introdução da mensagem, diz: e tudo o que vocês pedirem em meu nome. Então, quase sempre no meio evangélico, se usa o termo em nome de Jesus como se fosse uma fórmula mágica poderosa que obrigasse Deus a responder os nossos pedidos mais egoístas, de modo que tudo o que quisermos, seja lá o que for, seja de qualquer natureza, boa ou má, nos será concedido porque usamos o nome de Jesus. Então, a ideia que se vende quando se prega, se ensina esse texto, é de que existe um cheque em branco. Existe algo que foi totalmente liberado da parte de Deus. Então não interessa de qual que seja a natureza do pedido, desde que você coloque em nome de Jesus. Justamente por conta do que é lido nesse texto. Então ele diz: tudo o que vocês pedirem em meu nome. Aí a pessoa pensa: ah, legal, Senhor meu Deus, eu quero ganhar na Mega Sena. Eu preciso ganhar na Mega Sena, Senhor. Aí Deus vai olhar e dizer: não, meu filho, eu não posso te dar isso, por favor, né? Aí a pessoa diz: ah, mas você, Deus, esqueceu que eu tenho aqui uma arma secreta, eu tenho um as na manga. Senhor, eu quero ganhar na Mega Sena em nome de Jesus. Aí a pessoa acha que Deus vai reagir assim: não acredito, ele usou a palavra, ele usou o termo que vai me obrigar agora a abençoá-lo. Eu não tenho outra saída a não ser abençoar ele, porque ele disse em nome de Jesus. E aí acabou fazendo essa expressão uma espécie de palavra mágica, que para tudo que eu quisesse é só colocar o nome de Jesus. Nós, irmãos, em primeiro lugar, vamos agora observar o texto. Vamos observar o texto. Em primeiro lugar, convém pontuar, olha só, irmão, presta atenção. Em nenhum momento dos evangelhos, Jesus ensinou a orar, mencionando que isto deveria ser feito usando o nome dele. Presta atenção, irmãos. Em nenhum momento nos evangelhos você observa Jesus ensinando os discípulos a orar em nome dele. Alguém pode pensar assim: mas irmão, eu acabei de ler, o senhor acabou de ler o texto, dizendo que se pedirem em meu nome, a oração é o quê? Não é petição? Com certeza, irmão. Se a gente for parar para pensar por esse lado, até pode ser. Mas, quando a gente faz uma profunda reflexão, a gente observa que se Jesus ensinasse a orar em nome dele, usando o nome dele, então haveria menção disso na famosa oração do Pai Nosso ou em qualquer outra passagem dos evangelhos. No momento em que os apóstolos chegassem com Cristo e pedissem: Senhor, ensina-nos a orar,
como está lá registrado em Lucas, se eu não me engano, no capítulo 11, aí rapidamente Jesus diria, olha, vocês vão orar assim. Em meu nome, não tem isso. O que você observa? Que Jesus ensina a orar com fé, e aí você encontra isso em Mateus capítulo 21, versículo 22. Jesus ensina a orar com perseverança, você encontra isso em Mateus no capítulo 7, os versículos 7 e 8, e Lucas capítulo 18, no versículo 1. Jesus ensina a orar sob a dependência da boa vontade de Deus, e aí você também encontra essa referência em Mateus no capítulo 7, os versículos 10 e 11, mas não ensina a orar usando o nome dele. Nos capítulos 14 a 16, Jesus menciona que a petição fosse feita em nome dele. Ele menciona no texto de introdução dessa mensagem, você encontra em João capítulo 15, versículo 16, e em João capítulo 16, versículo 23 e 24. Jesus ali fala para os apóstolos, se vocês pedirem alguma coisa em meu nome. Em cada um desses versículos, Jesus associa aos apóstolos enquanto grupo. Ou seja, após a ascensão de Cristo, os apóstolos teriam ao seu dispor esta promessa de que receberiam os pedidos feitos em nome de Jesus. Ou seja, quando Jesus ele não se dirige assim, Pedro, se você pedir alguma coisa em meu nome. João, se você pedir alguma coisa em meu nome. Não, ele diz para os apóstolos enquanto grupo, porque a promessa ela era destinada para os apóstolos, para a igreja. Se vocês pedirem alguma coisa em meu nome. Essa promessa ela foi dada, destinada para a igreja, para a comunidade, para os apóstolos. Não especificamente para um indivíduo. Então, quando Jesus ele coloca essas palavras, a intenção dele era mostrar como deveria ser a vida de oração, como deveria ser a maneira de se relacionar com Deus. Não apenas uma palavra mágica, mas como eu devo me aproximar de Deus. Então é muito mais do que colocar uma expressão que vai obrigar Deus a me responder. Mas Jesus está aqui falando de que maneira a igreja, de que maneira nós temos que nos comportar na presença de Deus, ao nos achegarmos, ao nos aproximarmos de Deus. Então vamos lá. A primeira coisa que nós temos que entender aqui é que o nome na Bíblia, o nome, ele era mais do que um simples termo que identificava uma pessoa. O nome de uma pessoa era como se fosse a própria pessoa, ou seja, o nome de uma pessoa identificava o seu caráter. Então, toda vez que alguém dizia o seu nome, não era simplesmente a palavra, o termo, o substantivo que identifica a pessoa. Não era simplesmente um sinal de identificação. O nome na Bíblia representava a própria pessoa. Então, se alguém dizia o seu nome, era como se estivesse dizendo, eu sou assim, eu sou desse jeito. Eu nasci sob estas circunstâncias. Então, em vários episódios na Bíblia, o nome era dado conforme algum tipo de experiência, de circunstância, ou com base em alguma crença. Então, por exemplo, se você pegar o livro de Gênesis, o nome dos filhos de Jacó, cada nome que foi dado aos filhos de Jacó remetia a uma situação do nascimento deles. Então, Levi, quando Levi nasceu, a Lia disse, agora o meu marido vai se unir a mim, porque eu já lhe dei 3 filhos, e aí por isso que o nome de Levi quer dizer união. Isso é só um exemplo. Então, no livro de Êxodo, quando
a filha de Faraó dá o nome para Moisés, a Bíblia diz que esse nome foi dado a ele porque ela o tirou das águas. Então, porque das águas o tirei. Então, todos os momentos você observa na Bíblia que em cada situação em que era dado um nome, estava associado a uma crença, a uma circunstância ou algo relacionado ao caráter da pessoa. Inclusive, irmãos, isso se aplica ao próprio Jesus. Lá em Mateus, no capítulo 1, no versículo 22, quando o anjo aparece para Maria, ele explica que o nome do menino, daquele que viria a ser o Salvador, o Emanuel, o nome dele deveria ser Jesus. Então, se você pegar Mateus, no capítulo 1, no versículo 21, ele diz assim: ela dará à luz um filho, você porá nele o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Então, o nome de Jesus em hebraico significa o Senhor salva. Então, não é à toa que Jesus recebeu esse nome. Tinha nele o propósito da salvação. Então, o nome ele identificava a pessoa. Agora veja, o Senhor, ele sempre se identificou com o seu povo e sempre disse que o povo dele era o povo que levava o seu nome. Então, por exemplo, lá em 2 Crônicas, no capítulo 7, versículo 14, diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome. Então, o nome de Deus, dentro do que nós estamos lendo, ele representa o próprio Deus, a própria natureza de Deus, os elementos de quem Deus é. Então, desse modo, Deus se apresenta como Jeová Rafá, que é o Senhor que cura, o Jeová Jiré, que é o Senhor provedor, o Jeová Shalom, que é o Senhor que é a minha paz, Senhor minha paz. Então, quando Deus se apresenta com um nome específico, ele se apresenta com aquela característica que o povo precisava naquele momento. Então, Senhor meu provedor, Senhor cura, o Jeová Nissi, o Senhor minha bandeira, no momento de guerra. Então, Deus, ele sempre, ao se apresentar com determinado nome, ele também apresenta os elementos que ele mesmo é. Então, várias ocasiões, Deus afirma que Israel tinha sido separado para levar o nome dele na terra. Que Israel representava Deus aqui na terra. E o texto de Crônicas é um exemplo disso. Então, Jesus estava criando um povo para si, que levaria o nome dele, que seriam representantes de Cristo na terra. Não é à toa que a Bíblia ela identifica a igreja como o corpo e como a noiva de Cristo. Então a igreja ela leva o nome de Cristo, ela representa Cristo aqui na terra. Então Jesus ele se identifica com o seu povo. Existe uma união mística entre Cristo e os eleitos. E essa união transforma a vida do crente. Por quê? Porque já não é mais eu, já não sou mais eu, já não é mais a minha vontade, os meus interesses. Já é um interesse maior, uma vontade maior, que é a vontade de Cristo, que é a vontade de Deus para mim. É por isso que Paulo diz que o viver é Cristo, lá em Filipenses, no capítulo 1, versículo 21, e que ele também, Paulo diz que já não era mais ele quem vivia, mas Cristo vivia nele. Nós temos que entender que fomos comprados. Deus nos comprou por meio do sangue de Cristo. Então, nós estamos unidos. Eu e Cristo, você e Cristo, nós estamos unidos. Então, nós representamos, nós carregamos o nome de Cristo. Desse modo, fazer algo ou falar em nome de alguém era como se fosse a própria pessoa ali, cujo nome era representado, que estivesse naquele momento. Então, toda vez que se falava, eu estou aqui em nome do fulano, eu estou representando o fulano. O fulano pode não estar aqui, mas ele me enviou. Então, eu estou aqui como se o próprio estivesse. Então, estou representando o fulano. Então, no meio jurídico, a primeira ação de um advogado é pedir
para o cliente assinar um documento chamado procuração. E esse documento que o cliente assina confere ao advogado poderes para representar esse cliente junto à justiça, de modo que os atos que o advogado tomar dentro do processo, eles são respaldados pelo cliente, como se fosse o próprio cliente tomando aqueles atos. Então, observa que o fato de identificar com um nome não era simplesmente algo que fosse feito de qualquer maneira, mas era uma união, uma identificação com aquele que cedia o seu nome. Então, os irmãos estão entendendo? Então, esse fato de Jesus dizer aos discípulos se pedirem em meu nome, já aponta o tipo de relação que Cristo tem com a sua igreja, que nós temos com Cristo. Primeira questão. Então, quando Jesus fala em meu nome, não é simplesmente oferecendo, mostrando uma palavra mágica, mas é dizendo em meu nome, porque você e eu estamos unidos. Tanto é verdade isso, que lá no outro capítulo, se você virar a página da sua Bíblia, no capítulo 15, o próprio Cristo ele diz: eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Então aqui no próprio capítulo 15, Jesus ele fala dessa união entre nós, igreja, e ele. Então não é simplesmente, quando se fala em nome, em meu nome, não é simplesmente uma fórmula mágica, mas toda vez que você fala em nome de Jesus, você está trazendo à sua memória a sua identificação com a pessoa de Cristo, a sua união com Cristo. Você, nós, a igreja, está em Cristo. Então, todas as vezes que nós nos aproximamos do Pai, nós temos que nos aproximar em Cristo. Porque Jesus mesmo diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ninguém. Então, não é simplesmente chegar de qualquer jeito na presença de Deus. Olha o meu camarada, olha o cara lá de cima, olha o cara bacana. Não, eu tenho que chegar na presença de Deus com a consciência da mediação de Cristo. Então Jesus sabia que aqueles apóstolos seriam representantes dele na terra. E que a partir deles a igreja apareceria na terra. Basta nós lermos a oração sacerdotal de Jesus lá em João, no capítulo 17. Então, Jesus tinha consciência que aqueles apóstolos ali, eles eram o núcleo da sua futura igreja. Então, Jesus sabia que a obra dele iria representar perante Deus. Ou seja, Jesus sabia, igualmente, o que a obra dele iria representar perante Deus. Ou seja, Jesus sabia desde sempre que ele era o único mediador entre Deus e os homens. Então Jesus, desde sempre, tinha consciência de que ele era o caminho e que era impossível chegar ao Pai sem ele. Jesus tinha consciência disso, de que ele era o único mediador. Só que o problema era que os apóstolos até então não tinham essa consciência. Então era necessário que Cristo deixasse bem claro para eles a necessidade deles entenderem que era necessário haver um mediador entre Deus e os homens. Então, desse modo, quando Cristo orienta os apóstolos a orar em nome dele, nós podemos afirmar que orar em nome de Jesus significa trazer à tona a mediação de Cristo. Ou seja, é ter a consciência de que entre Deus e eu existe um mediador, que é Cristo, e que o meu pecado faz separação entre eu e Deus, e que se não fosse por Cristo, eu jamais teria condições de me dirigir a Deus. Então, todas as vezes que eu oro em nome de Jesus, eu tenho que ter consciência, existe um mediador. Existe alguém que me justificou. Existe alguém que pagou o preço pelos meus pecados. Como o autor aos Hebreus fala,
ele abriu um novo e vivo caminho. Ele nos concedeu acesso a Deus. Não é possível o ser humano chegar a Deus sem Cristo. É impossível nós nos aproximarmos de Deus por qualquer outro meio ou por qualquer outro mediador que não seja Cristo, irmãos. Não tem santo, não tem mandinga, não tem nada, não existe outro caminho que leve a Deus. É só o Senhor Jesus. É por isso que todas as vezes que nós orarmos em nome de Jesus, nós temos que trazer à tona essa mediação. Deus não ouve a gente porque a gente é legal, porque a gente é bonito, porque a gente é bom. Deus, ele só nos ouve porque entre Deus e eu, entre Deus e você, existe Cristo. Não existe essa história que é Deus e eu e mais ninguém. Não existe isso. É Deus, é eu e é Jesus no meio. É assim que funciona. Então vamos lá. Quando a gente vai estudar esse texto, tem uma Bíblia de estudo chamada Bíblia de Genebra, que ela faz esse comentário no trecho que nós lemos aqui de João, no capítulo 14, versículos 13 e 14, ele diz o seguinte: orar em nome de Jesus significa que devemos invocar sua mediação com aquele que assegura o nosso acesso ao Pai, olhando para ele como nosso esteio, como nosso intercessor na presença do Pai. E o próprio apóstolo Paulo diz lá em Romanos, no capítulo 8, quando ele fala sobre a questão dos filhos de Deus, ele diz: quem intentará acusação contra nós, contra os filhos de Deus? Se você pegar ali o texto que se encontra em Romanos, no capítulo 8, no versículo 33, olha só o que diz: quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou melhor, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. E o autor aos Hebreus também menciona que Cristo, ele é aquele sumo sacerdote que intercede por nós perante Deus. Então, uma das funções de Jesus é intercessor. É por isso que toda vez que eu orar em nome de Jesus, eu tenho que ter consciência dessa mediação e dessa intercessão de Cristo. Jesus, ele nos concedeu livre acesso ao Pai. Ele nos leva ao Pai. Nós podemos orar e nos achegar ao Pai, porque Cristo é que nos conduz. E aí eu recomendo que você leia o texto que está em Hebreus, no capítulo 10, os versículos 19 ao 22, que fala sobre isso. Que a obra de Cristo, ela concede acesso ao Pai. Então, toda vez que eu oro em nome de Jesus, eu tenho que lembrar do que Cristo fez por mim e de que Ele é o meu mediador e o meu intercessor junto ao Pai. Então, orar em nome de Cristo significa se identificar com a vontade de Cristo. Eu desejo o que Cristo deseja. É conformar a minha vontade à vontade de Deus, a vontade de Jesus. Por isso, quando eu estou orando em nome de Jesus, estou orando como se fosse o próprio Jesus orando. Entendeu por qual o sentido da promessa? Quando Jesus diz: se vocês pedirem alguma coisa em meu nome, eu farei. Por que isso? Porque pedir alguma coisa em nome de Jesus significa se identificar com Cristo. E se eu me identifico com Cristo, eu me identifico com a vontade de Cristo. Então, no momento que eu estou orando em nome de Jesus, eu estou orando como se fosse o próprio Cristo. Como se fosse o próprio Jesus orando. Então, partindo desse pensamento, antes de orar, eu tenho que refletir: será que Jesus faria um pedido desse junto ao Pai? Será que Jesus oraria algo como isso que eu estou orando? Será que Jesus apresentaria diante de Deus essa oração que eu estou colocando?
Isso é importante, irmãos, nós refletirmos para que a gente possa adequar a nossa oração à vontade de Deus. Irmãos, isso aqui não é cheque em branco. Isso aqui deve nos incentivar a buscar o relacionamento com Cristo, a buscar parecermos com Cristo, a imitarmos a Cristo e assim nos identificar com Cristo. Então, orar em nome de Jesus quer dizer orar de acordo com a vontade de Cristo. É orar como se fosse o próprio Jesus orando. Será que essa oração Jesus faria? Será que esse pedido Jesus faria? Será que se Jesus estivesse aqui na terra, na atual condição que eu me encontro, será que ele falaria isso para Deus? É assim que tem que ser o nosso pensamento. E aí, como que Jesus pediu, irmãos? Como que Jesus orou? Qual é o modelo de oração? Como que Jesus orou? Aí, irmãos, nós temos um farto material dentro dos evangelhos sobre como Jesus ele orava. Então, como podemos orar como Jesus? Como podemos pedir como Jesus pediu? Veja que essa dúvida era dos próprios apóstolos, quando eles pedem que Jesus ensinasse eles a orar. Então, os apóstolos viam Jesus orando, e eles chegam próximo de Jesus e diz: Senhor, nos ensina a orar. Então, até mesmo os próprios apóstolos tinham essa dúvida: como orar? Nos ensina como orar, Senhor. Eu quero aprender a orar. Então, quando estudamos a oração do Pai Nosso e outras passagens dos Evangelhos, nós podemos identificar de que maneira Jesus orava. Então, para que a gente não seja muito exaustivo, para que esse vídeo não se alongue mais do que o necessário, nós vamos pontuar algumas coisas que nós identificamos no Evangelho, que nós podemos associar com a maneira como Cristo orava. Então, um dos principais pedidos que Cristo apresentava diante de Deus era que a vontade de Deus se cumprisse aqui na terra. Jesus sempre orou, sempre buscou a vontade de Deus aqui na terra. Não é à toa que ele mesmo ensina: seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. E na oração do Getsêmani, lá em Mateus, no capítulo 26, no versículo 42, do mesmo jeito, Jesus diz: mas que não seja feito o que eu quero, mas o que tu queres. Então, uma coisa é certa, meus irmãos: o que Jesus orava, o que Jesus pedia para Deus, que a vontade de Deus se cumprisse na terra. E ele mesmo viveu em função disso. Os pedidos de Jesus estavam perfeitamente alinhados à vontade de Deus, perfeitamente. Veja que o apóstolo João reconhecia que o objetivo de Jesus na terra era sempre fazer a vontade do Pai. Quer ver? O apóstolo João testifica isso. Vamos ver. João capítulo 4, versículo 34. Jesus disse-lhes: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. João capítulo 5, versículo 30. Eu não posso de mim mesmo fazer alguma coisa, como ouço assim julgo. E o meu juízo é justo, porque não busco a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. João capítulo 6, versículo 38. Porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. João 8, 29. E aquele que me enviou está comigo, e o Pai não me tem deixado só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. João falou tanto, irmãos, sobre a vontade de Deus, sobre como Jesus buscava fazer a vontade de Deus. Isso de tal modo impactou o apóstolo João, que lá em 1 João, no versículo 5, no capítulo 5, no versículo 14, o próprio apóstolo João, ele reconhece esse princípio, quando ele diz o seguinte: e esta é a confiança que temos para com ele, que, se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos
ouve. E, se sabemos que ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Por quê? Porque esses pedidos são feitos de acordo com a vontade de Deus. E outro aspecto, irmãos, dos pedidos de Jesus era glorificar a Deus. Tudo o que Jesus pedia tinha o objetivo de glorificar a Deus. Nada era feito sem isso. É por isso que ele fala no texto de João que se vocês pedirem alguma coisa em meu nome, eu farei. Mas para quê? Para que o Pai seja glorificado no Filho. Então, tudo o que é respondido em oração é para a glória de Deus. É para a glória de Deus. Então, um dos aspectos dos pedidos de Jesus era glorificar o Pai. Tudo o que Jesus fazia tinha o objetivo de dar glória a Deus. Você vê isso lá em João, no capítulo 13, versículos 31 e 32, e João 17, 4. Quando ele diz assim, Pai, eu te glorifiquei na terra. Então, Jesus sempre buscou a glória do Pai. E também assim nós devemos proceder nas nossas orações. Então, nós podemos dizer que os pedidos que não têm como objetivo a glória de Deus, eles não são atendidos, irmãos. Os pedidos que têm como fundamento desejos egoístas, desejos pessoais, desejos que simplesmente visam a mim mesmo, ao meu conforto, à minha vontade, não são atendidos. Logo de cara. É por isso que lá em Tiago, no capítulo 4, versículo 3, olha o que ele diz. Vocês pedem e não recebem, porque pedem mal para esbanjarem em seus prazeres. Então vocês oram e vocês pedem para Deus e não recebem. Por quê? Porque vocês pedem mal, para vocês esbanjarem os seus prazeres. A pessoa pede um emprego não para glorificar a Deus. A pessoa ora alguma coisa para obter alguma coisa diante de Deus, não para glorificar a Deus. E Deus, ele conhece as intenções do coração. Nós não podemos esconder isso diante dele. Então, irmãos, que ao orar, nós possamos lembrar que Cristo é nosso mediador e intercessor. E orar como Jesus orou. Porque isso sim é orar em nome de Jesus. Irmãos, nós não temos que ter medo de orar de acordo com a vontade de Deus, pois a verdadeira fé e confiança em Deus descansam sabendo que a vontade de Deus é muito melhor e muito mais perfeita do que nós pensamos. Tem muito crente que tem medo de se submeter à vontade de Deus porque desconhece a vontade de Deus. E desconhece a vontade de Deus porque não estuda a Bíblia, porque não busca em Deus a vontade dele, porque esquece de textos como o que está lá em Romanos, no capítulo 12, no versículo 2. Transformai-vos segundo a renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Irmãos, se eu não acredito que a vontade de Deus é muito melhor que a minha própria vontade, então eu não posso dizer que tenho fé em Deus. Então, queridos, que essa palavra ela possa ser um incentivo a nós para que ao orarmos em nome de Jesus, a gente não faça isso achando que é um termo mágico, mas fazendo isso com fé, com convicção na pessoa de Cristo, nos unindo a Ele. Amém? Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que a tua vida, meu irmão, que está nas mãos de Deus, que a tua vida ela seja grandemente abençoada. É isso que eu desejo para você. E até a próxima oportunidade, se o Senhor assim nos permitir. Em nome de Jesus. Amém.